Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada, em parceria com a Jovem Pan Porto Alegre e pelo Spotify, vocês podem assistir também no Linhas de Chegada. Hoje estou aqui com a ilustre presença de um grande amigo, consultor de empresas, consultor de carreiras também, mentor, vai contar um pouco para a gente dessa trajetória dele. Então, Alexandre Pinheiro Machado, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui e por compartilhar também, né, todo o conhecimento que tu tem aí. Então, obrigado por ter vindo. Fábio, obrigado. Eu super feliz de estar aqui contigo. Na verdade, além desses atributos que tu trouxe, né? Tem um especial que é um seguidor do Linhas de Chegada e da tua trajetória. Não me passa despercebido o fio, o novelo de condutor, né? Que conecta os episódios, que é a verdade desses empreendedores que tu vem trazendo aqui, que passam muito longe disso que a gente escuta por aí do chamado empreendedor de palco, né? É gente de verdade trazendo verdade e conteúdo para todos nós aqui. Obrigado mesmo. É verdade. A gente que agradece, fiquem aqui com a gente ligados, curtam, compartilhem, porque eu tenho certeza que a história que o Alexandre vai contar e todos os insights para todo mundo refletir, pensar na carreira, vai ser muito legal. E de largada, Alexandre, eu sei, pela tua história, pelo que eu já te conheço, e justamente buscando a verdade, que é o que a gente vai buscar aqui, que tu era uma pessoa mais no ramo executivo, né? Trabalhava em banco, enfim, toda a tua jornada por lá. Só que tu fez uma transição aí de carreira, que eu sei bem, para o outro lado da mesa, né? Virou um empreendedor e resolveu também ajudar outras pessoas a buscarem o seu propósito. Conta aí pra gente, o que te fez mudar, o que é essa mudança, o que é o teu trabalho, como é que era antes. Vamos explorar um pouquinho por aqui então, Alexandre. Tem um ciclo natural da vida que o Arthur Brooks conta, né? Que por uma fase da tua vida, que isso vai mais ou menos até os teus 45 anos, vai lá, tu está numa fase de inteligência líquida, né? Com capacidade de ter as ideias, inventar, visualizar e fazer acontecer o novo, né? Os Depois, jovens idealistas, assim. exatamente, eles que fazem a mudança, né? Depois dessa fase começa um declínio dessa capacidade criativa e entra o que o Brooks chama lá de inteligência cristalina, que é a capacidade de perceber a repetição de condutas, fatos, né? Uhum. Essa semana mesmo a gente tem um acontecimento de pano de fundo na indústria financeira aí que está premiando todas as notícias, que é algo que no meu caso eu vejo desde 1980, né? Então, quem que eu sou? Ah, eu sou um filho bem agradecido da meritocracia. Por Uhum. 32 anos eu trabalhei em grandes instituições bancárias, em posições executivas. O que que é a meritocracia? Ah, é aquele sistema em que tu faz faculdade, obviamente aqui na PUC, em Porto Alegre, né? Porque o teu segundo grau de escola estadual não te dá acesso à URGS, então tu faz isso trabalhando durante o dia e pegando 4 ônibus, né? Se movimentando à noite. Como a Pra... grande maioria dos brasileiros, todo mundo que está aí batalhando para crescer, né? Sem dúvida. E por trás disso aí, longas jornadas de trabalho, que, vamos ser sinceros, com recompensas financeiras bem relevantes, vai lá, que podem mudar a tua vida, né? Não existia aquela classe média que o nosso presidente inventou, que eu não consigo entender muito bem onde ela está delimitada, né? Onde começa ou não, né? Mas eu sou um filho talvez da classe média baixa lá, que tive a possibilidade, né? Com a minha trajetória executiva, proporcionar uma vida melhor para meus filhos, vai lá. Ou seja, ralou muito, teve que se dedicar muito, mas também teve o ganho, né? Os merecimentos Ah, em sim, sim, função sim. Não disso. só o capital financeiro, mas o capital intelectual, o acesso à informação Uhum. e formação, né? Legal, legal. Mas por algum momento da minha vida, a nossa tese toda, né? O que que a gente faz hoje, né? Basicamente, a gente desenvolve uma atividade que nos Estados Unidos ela é chamada de business coaching e ela Uhum. é utilizada pelos principais executivos da Fortune 500 lá. E mentor, mesmo aqui no Brasil, é um negócio que tem alguma semelhança com psiquiatra, Sim. porque todo empresário usa, mas ninguém conta para o outro, Uhum. né? Ele cochicha, porque é uma indústria, né, que foi satanizada com toda a procedência, porque tem muita coisa aqui que flerta, né, com a Sim. picaretagem e com o que não é cientificamente comprovado. Como se fosse feio pedir dicas ou como melhorar minha carreira e É, tudo isso, né? o que que faz o mentor? Basicamente, o mentor, por uma experiência anterior que ele desenvolve, né, no meu caso lá com a indústria financeira e a possibilidade de circular nos diferentes setores da economia,
eu dou um olhar externo para alguém que padece de uma solidão corporativa que a gente chama, né? Quem que Sim. é o empresário? O empresário é alguém que não tem com quem dividir suas dores e dúvidas, porque não são temas que ele pode levar para o sócio, porque isso afeta a relação. Sim. São temas que, se ele levar para casa, talvez ele não Não encontre encontre a na resposta que ele quer. cônjuge a resposta que ele quer. E são temas que passam muito longe das áreas médicas, não são temas que psicólogos e psiquiatras têm alcance, né? Sim, perfeito. Então, essa fronteira precisa ficar bem delimitada para ambas as partes. O mentor, da mesma forma, ele tem essa autoridade por ter vivido anteriormente, ele Claro. tem a formação teórica, no meu caso, eu tive acesso a formações internacionais que são determinantes para a formação da minha tese, e tem uma premissa básica desse jogo, que é o respeito, o sigilo, a confidencialidade, Claro. que tu vai Perfeito. trocar Isso se no mantém, ambiente né, num negócio seguro como esse. e de troca. Mas onde surgiu isso aí? No meio dessa trajetória financeira, eu tive a possibilidade de viver uma parte dela num banco que, na verdade, era um braço de um grupo industrial, e Uhum. havia uma preocupação muito grande por parte dos sócios desse grupo industrial, de que a sua reputação pudesse de alguma forma, ser contaminada por aqueles malucos de banco no final da década de 2000, no início da década de 2000, vai Sim. lá. E aí, o que eu ganhei na época? Eu ganhei a figura do mentor, que era alguém que surgiu na minha Tinha vida. alguém que fazia esse papel Tinha contigo. alguém que fazia esse papel comigo, Que e eu tinha a legal. missão de receber a mentoria e repassar isso para meus colaboradores. Que legal. Porque eu ia te perguntar exatamente como é que foi esse teu processo de mudança, né? Que hoje tu É faz isso. pros outros, mas como é que era pra ti, né? Que nem a O gente que falava na... aconteceu foi uma epifania, né? O que é uma epifania? É um episódio revelador daquilo que tu quer para toda a vida. Sim. E aquele senhor careca, ele com barba na época, me inspirou, e eu disse, cara, eu quero fazer o que esse sujeito faz comigo aqui, porque isso é muito bom e isso impacta a vida das pessoas. Como foi abrir mão, ou se é isso que tu considera, de mais de 30 anos de carreira, né, que tu vinha trilhando no banco? Como é que foi sair disso? Sair disso foi uma fuga da previsibilidade que marca um senhor próximo dos 50 anos, que está sentenciado em encerrar sua carreira em instituições, com todo respeito, de menor porte, ou nessas outras linhas de negócio que envolvem derivados do mercado financeiro. Sim. E a minha pergunta, olhando para uma perspectiva mais longa, era se eu for, puxa vida, mas eu estou sentenciado a viver isso para o resto da minha vida? E tem o meu lado empreendedor. A tese é que tu tem três possibilidades de empreender. Uhum. Tu pode empreender com capital de terceiros, que era o que eu fazia. Eu era definitivamente um empreendedor tomando risco e oferindo resultado com capital de terceiros. Mas que no fim o risco poderia ser teu emprego, O risco era não em financeiro. última instância, era o meu emprego. Eu acredito muito na tese dos empreendedores com capital público. Acho que tem vários exemplos que a gente pode dar aí. Um que eu gosto muito é o Paulo Guedes, ministro, Uhum. com a sua vida financeira bem resolvida e Legal. equacionada, que ele empresta a sua capacidade empreendedora para uma causa de mudar esse país, né? Legal. Eu acho que mais recentemente Roberto Campos Neto, para mim, é um empreendedor, até então empreendendo com o capital público à frente do Banco Central, né? Caramba, é um desafio grande a É um mudança, né? desafio grande. E da minha forma, o que eu quis? Puxa vida, tem uma parte desse jogo aí que é colocar a barriga do balcão e expor o meu capital financeiro, mas expor também a minha reputação ganhadora e tomar sim o risco financeiro, né? Não foi um salto no escuro, foi um processo bem elaborado, mas teve essa questão de, puxa vida, eu vou me pendurar no trapézio e pode tirar a rede embaixo, Sim, que que eu quero agora... sentir esse gosto, que é o que a gente tem, né? Nessa condição de empreendedor, né? Sim, porque uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, e eu acho que pode ser legal para quem está nos assistindo em casa, é que muitas vezes o pessoal acha que a mudança ela acontece num sonho, que eu acordo e simplesmente sei que vou mudar, ou que eu acho que vai ser um dia que eu vou acordar e vai virar chave. Muita gente acredita que vai acontecer algo, né? E pouca gente trabalha para fazer a mudança, que é isso, é um processo.
Só que tem uma coisa que eu acho que aí pode ser legal tu também trazer pra gente saber como foi pra ti, que é o medo, que muitas vezes gera, né? Porque, pô, às vezes tem gente que depende de mim em casa, eu sustento alguém, ou a família precisa, às vezes, do meu financeiro, ou eu vou pra algo que eu não conheço, algo novo, como é que eu, né, que sai do executivo pra ir pra um lado mentor? Como é que tu lidou com medo? Porque eu imagino que deve ter também, né, nesse processo de mudança do teu lado, deve ter vivido, talvez ainda viva algumas coisas novas. Mas conta pra gente como é que tu viveu tudo isso. Foi uma decisão muito complexa, mas bem substanciada. Tá. O que eu Ou seja, acredito? teve um processo. Teve um Legal. processo, teve de reflexão. Esse negócio foi gestado em 2014. Tá bem. Os meus casamentos são longos, via de regra. Eu sou casado com a mesma mulher há 35 anos. Isso é um pouco incomum na minha faixa etária. Vai lá. Tem uma Uhum. banalização das separações, ninguém fica casado com a mesma mulher É tanto verdade. tempo. O meu relacionamento mais duradouro em instituições financeiras, ele durou 20 anos. Na mesma, como executivo no mesmo No lugar. mesmo banco, ali eu parti para uma jornada de 11 anos. Olha. O último ano, que é onde foi gestado esse processo de mudança, ele durou 1 ano. O que eu acredito que. Em primeiro lugar, o que eu acredito? Eu acredito firmemente nessa tese de marca pessoal, de eu Uhum. SA. Tá bem. E, Depois fala um pouco mais pra gente claro, sobre o que claro. é o EOSA. E essas conexões que estão estabelecidas, né, a partir da tua marca pessoal, com quem tu vai te conectar e a comunhão de valores que gera isso. No Uhum. meu caso, o que aconteceu? Tinha uma disruptura, tinha uma desconexão total de valores com o meu último empregador. Eles não, ainda, Ou eu não seja, estou tava sofrendo lá no dia a dia no sofrendo no trabalho. dia a dia com práticas comerciais que não se adequavam à minha trajetória empreendedora. Perfeito. Na prática, eu estava virando um empreendedor de capital público americano. Era muito complexo. Eu imagino que seja complexo mesmo. E aí essas coisas começam a perder o sentido. Não tinha banalização ainda desse conceito que a gente tem hoje de propósito, né? Hoje, isso que a gente chama de propósito, hoje eu entendo como proposta. Eu acredito mais em o que é um corredor. Corredores de maratona, eles têm propósitos diferentes de corredores de 100 metros. Uhum. E vai lá, a minha formação ela foi forjada para ser um corredor de maratona, né? Ou seja, para estar lá naquela Pra, empresa tinha que todo mundo estar no mesmo objetivo. com o mesmo objetivo. E se essa empresa não existe, então chegou a hora de eu criar o meu negócio, não necessariamente uma empresa, e eu levar a minha verdade, eu impactar o mundo. Mas onde que isso é construído? Tem uma equação financeira que foi bem equacionada com a Sim. indústria financeira, sim. Tem a minha Te preparou parceira, para esse tem uma movimento. preparação para esse movimento, tem uma avaliação, teve um processo de mentoria, sim. Sim, E o legal. que teve? Isso foi a decisão de disrupção, ela foi tomada em 2014 e o 2015 ele foi totalmente absorvido num sabático Olha aí. total Parou e. para olhar o mundo com outra perspectiva. É. Sabe que eu tava falando agora da corrida, né? Eu fiquei pensando na linha de largada, né? Porque muitas vezes a gente se prepara, mas tem gente que não vai pra linha de largada, né? E aí eu fiquei fazendo uma analogia com a pessoa que dá o tiro de largada, né? Dos 100 metros, ou de uma maratona, enfim. Que às vezes a gente tá esperando alguém dar o tiro pra gente correr, né? E empreender é o contrário. Não tem ninguém pra dar o tiro pra gente largar, né? É a vontade própria de dizer, tá bom, mas sou eu que vou dar o tiro de largada. Eu não tô ali esperando alguém dar esse tiro pra eu correr. Que pode ser, no caso, uma demissão de uma empresa, né? Fazendo esse paralelo, de alguém que tomou decisão por ti. E o que eu tô vendo, quem é aquele empreendedor, aquela pessoa que quer iniciar o seu negócio, que talvez tu não tenha que esperar alguém te dizer que agora é a tua hora. Ao contrário, pô, se já é a tua vontade, já faça. Eu digo isso porque esses dias eu conversei com uma pessoa de RH de uma empresa, uma gerente. Foi muito interessante porque ela me falou, Fábio, eu não tô mais na empresa, eu saí. E na minha cabeça, na primeira hora, foi que ela foi desligada. Ah, pô, né, saiu, foi desligada e tal. E eu me coloquei à disposição para ajudar ela e tal, que eu pudesse fazer. Falou, não, Fábio, não quero me recolocar. Eu abri uma loja online, resolvi empreender, acreditei no sonho e tal. Falei, tá, mas tu pediu demissão pra fazer isso? Ela, sim. E eu, caramba, olha só que coisa, né? Dessa diferença que eu falei do tiro de largada.
ela deu o próprio tiro de largada, ela quis fazer essa mudança. E eu admiro demais quem faz isso, né? Então, entrando pro teu trabalho, é por aí que tu vai ajudando o pessoal nessa construção? Conta um pouco mais pra gente como é que tu lida com tudo isso no dia a dia com o pessoal que tu atende. Recentemente eu fiz um trabalho com uma empresa que buscava na Lucky, que é a minha empresa, né? Uhum. Lucky de sortudo, sortudo por uma série de circunstâncias, como essa de estar contigo hoje aqui na Jovem Pan, que está no nosso imaginário, tá atinge aquele perfil de gente que a gente entende como com noção nesse país hoje. Isso aqui também é um episódio de Ou com sorte, busca, né? né? O que existe tem uma história de sorte que eu entendo que sorte é um músculo que tu desenvolve, não é um trevo de 4 folhas, não é um pé de coelho, mas é um músculo que tu desenvolve com aquele clássico de conhecimento, prática e repetição, né? E esse caso que tu está trazendo da moça que faz a sua própria disrupção, né? O que ela está fazendo? Ela está rompendo com aquele ciclo clássico do qual a gente foi criado com a expectativa de um mundo perfeito, de que se tu for bom, tu fizer direitinho, a vida vai te retribuir. E Quando nem isso é uma sempre, né? falácia, não existe, né? A verdade é que O o pessoal que se empreendedor... apega muito ao CLT com segurança, mas a pessoa pode ser demitida a qualquer momento. Eu acho que Segurança é essa, sim, né? eu acho que sim, eu acho que o ponto é tu fazer a tua própria verdade e ser o proprietário daquilo que é teu, né? Sim. Em última instância. Isso é. Essas histórias edificantes, elas existem muito por aí, né? E tem alguém que para ti serviu de inspiração? Uma figura, uma pessoa que seja conhecida ou não? Porque eu pelo menos sempre vou me moldando e conhecendo várias histórias e pessoas, enfim, que a gente vai aprendendo, né, para Eu fazer acho uma que mudança. é uma forma de homenagear esse careca da época com sua barba, que é o Carmen Pecora. Se estiver nos vendo, um grande abraço. Aí, ó, O Carmen, ele foi determinante no meu processo de que legal. formação e desenvolvimento pessoal nessa questão da maneira de lidar com o ser humano num ambiente competitivo de alta performance, mas ainda assim com muito respeito. Que legal, que legal. Ou seja, tinha um alinhamento de valores ali no trabalho de você, Tinha um certamente. alinhamento de valores e tinha um alinhamento muito forte de valores com a instituição, que eu acho que, não por acaso, uma das validações da minha tese de sorte, eu sou neto de um português que veio de uma ilha que fica a 30 quilômetros de carro da cidade do Porto, que chegou aqui no final da década de 30, né? Então é um negócio meio estúpido. Se olhar a tua árvore genealógica, ver que veio um senhorzinho do outro lado do mundo lá, né? E cá estamos nós. E eu sou cidadão português, os valores portugueses, eles foram relevantes na formação do meu caráter. Legal. E não por acaso esse banco que eu trabalhava, ele pertencia a um grupo industrial controlado por português. Olha aí. Então essa gente, a gente falou de uma pessoa, mas a gente também está falando de indústria, né? De grupo que forjou o meu caráter e me trouxe até aqui. Que E é legal. uma fonte de inspiração para levar para essas pessoas aí que a gente ajuda, né, no nosso dia a dia. Que legal, que legal. E o Eu SA? Conta pra gente o que que é, já entrando um pouco dentro do teu trabalho, como é que são as metodologias, né? Quem daqui a pouco quer conhecer o Alexandre também, no final ele vai deixar aqui os contatos, né? Instagram, enfim. Mas conta pra gente como é que é esse processo, já que a gente fala tanto do processo de mudança. Começa pelo Eu SA, é isso? O EUSA, o meu primeiro contato com o EUSA, nesse meu processo aí de disrupção e de sabático, uma das fontes que eu acessei foi a escola portuguesa, obviamente. A escola portuguesa é uma das mais relevantes, né, no mundo dos recursos humanos, na cena mundial. Uhum, E em Portugal, em algum tempo, a gente fala já de economia da reputação. uhum, Que o perfeito. que como que constrói uma reputação era o que a gente estava vendo nesse ambiente dinâmico aqui da Jovem Pan, é o que acontece na ANH. É a maneira como tu propõe as trocas entre teus clientes, fornecedores, colegas e competidores, esses 4 agentes. Uhum, Isso são como sistêmicos, flechas que vêm e vão. Essas trocas, a maneira como te estabelece, no teu caso, no caso
da rádio, onde a gente está, no YouTube. Essas trocas são propostas de uma maneira justa e boa para todos, né? Então, o manejo dessas trocas, ela te dá esse negócio chamado reputação. Uhum. E dentro dessa cena de reputação, todo mundo é uma marca pessoal, uma eu SA. E a cena que a gente acredita até no mercado, num prazo de termo, de médio prazo, a escola portuguesa acredita que esse mundo de pessoas ele vai ser gerido pelo marketing dentro das empresas, por se tratar de marcas pessoais. Tá bem. Ou seja, aquela coisa que a gente fala de vestir a camiseta, contigo ele tá vestindo a sua própria camiseta. Tu tá A vestindo a tua sua... própria camiseta com alguém que tem uma convergência de valores, procedimentos e objetivos. Perfeito. São associações de marcas pessoais com marcas corporativas, que aí sim geram esses empreendedores que a gente falou ali, com o capital público, capital privado, Que não com o capital de necessariamente tu tá terceiros. atendendo e ajudando pessoas que querem sair, por exemplo, do mundo executivo de uma empresa, CLT, para ir empreender. Tu pode ajudar a pessoa dentro da própria carreira dela a crescer, talvez nesse mesmo caminho. Seria O que eu isso. faço principalmente é dar essa visão empresarial para sua marca pessoal, da maneira como tu tem que estabelecer e propor essas trocas, por conta dessa vivência que eu tenho aí, Sim. que Tem já cancha, né? são, Alan, que já tem 10 anos somados aos 32, a gente está falando aí de um senhor de 60 anos aí, com um abdômen pronunciado e algumas histórias para contar. É, porque aí a gente falou antes aqui, né, do mercado de coaching no Brasil, mentores, né, no Brasil, que muito, não sei nem qual é a palavra certa, né, mas muito se desacredita hoje em dia, e eu acho que é um pouco da função do que a gente vê de muita gente ter entrado como se fosse uma oportunidade de emprego, de negócio, só que sem história para contar, né, e aí eu acho que esse é o grande diferencial pelo que eu vejo da tua história. Pô, eu tenho 30 anos, eu tenho mais 10, eu não tô aqui agora tentando uma coisa nova e vendo o que vai acontecer, tentando ajudar alguém, sendo que, na verdade, eu ainda sou o meu problema, né? É, O que tu está tentando ser é super elegante na busca dessa palavra aí, né? É, eu te agradeço muito. O que a gente está falando é de um oceano absolutamente sangrento, com procedência. São profissões que não são reconhecidas. A barreira de acesso qualquer um pode ser, né? é Basta ter alguém que compre o seu negócio e a barreira de acredite. acesso não existe, né? É um diploma de final de semana que tu compra, né? Então, o que tem nisso aí? Tem uma atividade muito parecida com um pastor divulgando essa causa para Sim, essas ovelhas, que no nosso caso tem dado certo. Ah, a gente não tem um turnover muito alto, porque invariavelmente o que a gente vende, na verdade, a nossa mercadoria, assim, o produto são ciclos de mentoria, perfeito. que no meu caso eles são periodicamente revisados, porque tu fica aí por anos, né? Sim, Acompanhando as trajetórias profissionais e em diferentes momentos das pessoas e das empresas, seja potencializando o seu negócio, essa carreira momentânea, ou propondo um movimento de mudança, que era como era isso que tu estava sim. trazendo. Quem que procura não necessariamente tem um desejo de Quero mudança, empreender. Pode ser crescer mesmo na pode própria carreira que tá ser uma fazendo. potencialização dos seus resultados. E Às vezes entende, precisa de alguma coisa a mais que não tá conseguindo acessar, não tá conseguindo encontrar sem ele, dúvida, ele consegue. exatamente. Imagino que seja um trabalho bem provocativo nesse sentido, né? Com perguntas, enfim, explorando um pouco mais o objetivo da pessoa. Como é que é o teu dia a dia, assim, nesse trabalho com a pessoa? A premissa básica, que é o desejo de mudança, né, que exista por parte do, Primeiro tem que ter o desejo do, da do, do pessoa. cliente, né? Mas só o fato de me procurar, eu não tenho uma exposição muito grande em rede social, nem um esforço muito ativo de vendas, né? É a indicação O mesmo. processo começa por si só por esse desejo de ter essa conversa e entender que tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Que legal. Imagina quantas histórias devem ter passado por ali, né? Também de Muitas, fracasso, sucesso, muitas, deve ter tido muitas, de tudo, muitas, né? muitas. Que legal. E Tem eu alguma que te chama mais atenção, obviamente, com todo o sigilo, né? Mas, assim, alguma história que pra ti, puxa. Porque eu imagino que também tem a felicidade do teu lado, enquanto mentor, de ver, né, as pessoas progredindo, avançando. Aquela história que mais, enfim, te tem tipos de histórias que são mais puder contar, né? Não vamos que criar um ficam. problema aqui. Não, 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 mas o que eu falo, processos específicos. Por exemplo, sucessão familiar é um tema muito sensível. Legal, trabalha isso lá também. Trabalha isso também. E tu poder ver um processo desse concluído Que bacana. com sucessor e sucedido tendo a sua vida
com um bom almoço de domingo, né, sem fricção, Sim. e com os temas da empresa ficando lá no ambiente profissional, e especialmente se estiver netos envolvidos, tem uma ideação assim de família ideal que passa por ter criança junto na mesa, né? Eu imagino. E aqui é um prato cheio pra ti, né? Porque Aqui é um prato cheio, sem um dúvida. monte de empresa familiar aí. E além delas, também outros tipos de empresa, enfim, também, que Ah, é esse e teu trabalho mais pra empresa que tu faz. empreendedores seriais também Uhum. são histórias edificantes do tipo daqueles que já fundaram duas empresas e venderam, fundaram essa terceira, e hoje em dia impacta a vida das pessoas, desfilam em think tanks internacionais, produzem podcasts, tem histórias fantásticas. Que legal, que legal. Imagina o quanto tu não aprende também, né? Acho que tem aquela frase, né, de que quem ensina aprende, né? Tu também deve estar Ah, surfando muito eu não coisa boa tenho aí. a pretensão de ser esse sábio que ensina tanto assim. E para mim, olha, assim, com certeza é uma possibilidade constante de aprendizado e desafio, Sim, e uma troca de energias muito forte. que legal, que legal. Não é indolor. Com certeza. E como é que é tu aí na vida pessoal, saúde, enfim, eu sei que tu é adepto da natação, é isso? A natação é o Ela te que ajuda? Como é que é a na tua natação é o vida? que sustenta um senhor de 60 dias, 60 anos de idade, com filhos e obrigações, né? Ah, é a pedra de sustentação da nossa tese lá, né? Uhum, Que, vamos lá, é uma falácia pensar em equilíbrio total de vida profissional e pessoal. Não existe isso, um 50-50 que tu vai dedicar para tua vida para isso. Principalmente quando a gente está falando de empreendedores que são a nossa matéria-prima, né? tá bem. Tu dizer que tu vai ter uma vida em equilíbrio de 50% profissional, pessoal, principalmente vocês aí em fase de construção de patrimônio, de reputação, Sim, de ter. maturação de negócio, é impossível. Mas existem ciclos de performance e de descanso do organismo, né? Uhum, Hoje a palavra, se tu colocar, pesquisar entre as palavras mais buscadas no Google, tu vai encontrar o burnout, né? ah, sim. O que é um processo de burnout? É um ciclo de energias mal construído, né? Como que é uma vida de um cidadão normal, que a gente chama de um afegão médio, né? Ele Uhum, desfruta dessa zona de descanso, que a gente está falando de final de semana, de férias e feriados prolongados, e ele parte para uma zona de performance, ele performa, volta para o seu descanso, né? Qual que é dessa área a gente está falando de substâncias produzidas pelo organismo, substâncias positivas, vamos chamar assim, como sim, endorfinas, né? Só que o que acontece com o empreendedor? O empreendedor ele não se contenta apenas em performar e voltar para o seu conforto. Ele tenta buscar um pouco de sobrevivência. sim, Que na zona da sobrevivência é onde existe o risco e onde existem as recompensas financeiras e de realização. Só que o que ele precisa ter é essa sabedoria de fazer um ciclo, de tomar o risco, voltar para a performance normal dos humanos e uhum, descansar no seio do seu lar e fazer essa natação, buscar sua linha de chegada na sua corrida. Esse é o ciclo normal. O que a gente está acontecendo hoje, que a gente vê essa epidemia, esse ciclo não completo, né, ele sai dessa zona de risco em excesso, sem devidos cuidados proporcionais, que geram um burnout. Isso é um burnout na prática, né? sim. Isso é tanto que se trata muito com, enfim, muita seriedade dentro das empresas, principalmente acho que pelas gerações mais novas, né, que a gente está vendo hoje que não sei exatamente se é uma questão emocional, como foi a criação dos pais, né? Acho que a gente ainda está num processo vivendo toda essa questão, mas a gente percebe, pelo menos conversando com muitas empresas, que a grande maioria das pessoas que acabam sofrendo burnout são jovens, né? São adolescentes que, enfim, por várias questões, a gente já fala muito aí da geração, vem passando. E até te pergunto, não sei se tu tem essa informação ou não, mas o esporte, né? A gente falou aqui agora, e eu também acredito muito nisso, nesse equilíbrio. Tu entende que o jovem hoje, ele também está se preocupando com esse equilíbrio de vida, com essa questão de dedicação ao esporte, por exemplo? Ou ainda é algo mais do pessoal mais velho, mais Eu acho que experiente? passa muito por incentivo familiar, né? O que a gente vê cada vez mais, sim, tem um culto ao corpo, tem uma busca aí, né, por parte do público feminino ali,
Mas é que é tudo rápido, né? É precoce. injeção, é Mas esse é o pílula, ponto, é não um tem uso o trabalho, precoce de né? cirurgias, né, estéticas, né? O Brasil é um dos principais mercados de Ah, cirurgia é? Olha só. estética no mundo, incluindo aí jovens meninas, né? E será que pode ser aí? Porque, de novo, né? Como tu não separa a vida pessoal e profissional, que tem gente que diz que sim, né? Mas eu acho que não. Tudo influencia no mercado de trabalho, né? Ou na Eu vida acho que pessoal ou profissional. totalmente tem um fenômeno maior aí, que é um negócio lá, independente de, eu não estou te falando de nem de cor partidária, tá? Mas na época do Barack Obama, candidato à presidência dos Estados Unidos, ele cunhou uma expressão lá, lack of leadership, falta liderança no mundo, né? E acho que esse, Uhum. se tu me perguntar hoje, um problema tão grave quanto o burnout, né? Que aflige a vida das empresas é a falta de verdadeiras lideranças. Acho que o mundo é permeado aí, em todas as áreas de atuação, por líderes que não têm aquelas habilidades básicas que a Harvard lista lá, né? Uhum. Como empatia, né? Uh, Nem autoconhecimento mesmo, né? Quando a gente está falando de cuidado de saúde, num sentido mais amplo, a gente está falando sim de cuidados com saúde Sim. e dos teus limites, né? E tu acha que é um dever da empresa, por exemplo, ter que trazer isso para os colaboradores? Há uma discussão sobre isso hoje em dia, né? De diretor de felicidade, por exemplo, que as empresas têm algumas maiores, né, que estão conseguindo, contratam um diretor. É dever, na tua visão, da empresa ter uma pessoa que cuide da felicidade das pessoas? Eu sou totalmente descrente nessas práticas aí, né? Eu acredito que isso deveria sim ser um atributo de um líder direto, né? Ou seja, e volta para a liderança que Volta não para a inspira. liderança. O que a gente está falando aí é de uma indústria de produtos derivados a partir de uma falta de liderança maior e de verdadeiros propósitos. Eu também não tenho minha opinião formada sobre isso, mas eu sou da opinião de que, bom, se as pessoas estão melhorando, evoluindo, que bom, né? Acho que Mas eu não consigo perceber isso e a estatística não mostra, né? O Uhum. burnout grita, sim, Isso é é verdade. uma Isso tem realidade. sido bem difícil. E nessa linha de liderança, quem pra ti é. Não vale mais Barack Obama, né? Já falou aqui. Não, Mas quem é pra ti Barack Obama eu colocaria numa mesma cesta Margaret Thatcher, também. Ronald Reagan, grande presidente. Quais são os atributos que tu elenca assim que eles tinham que pra ti trazem essa coisa do. Era um grande líder, alguém que inspirava. Hoje, quando a gente chegou aqui na rádio, tinha uma conversa acontecendo até de um possível postulante a presidente, né? Sim. E um ponto que ele trazia era a capacidade, e ele questionava, né? A capacidade de leitura das necessidades reais do povo, né? Uhum. Eu acho que no mundo corporativo não é muito diferente. Um líder dessa, a gente falou muito em presidentes, né? Mas, puxa, quem que a gente poderia trazer? Eu não posso deixar de citar Antônio Hermílio de Moraes, vai lá. Uhum. O que nos trouxe até aqui, nos trouxe até esse momento aqui. Legal. Que as histórias a contar vieram de lá, né? Uhum. Mas o que que tinha lá? Uma preocupação com missão, valores e princípios, né? O meu processo de mentoria nasceu com a preocupação que esse homem tinha que esses três itens eles fossem sonegados Uhum. no âmbito da empresa dele, com a reputação dele como uma marca de banco, né? Sim. É. Eu terminei de ler um livro esses dias que é A Mentalidade do Fundador. E ele fala muito sobre essa coisa da missão, valores da empresa, né? O quanto se perdeu e o quanto muitas vezes é o que tem que acontecer, que é voltar àquela mentalidade de quem fundou a empresa, de quem fez ela crescer. Porque os valores eles vão se perdendo muitas vezes. Troca o presidente, troca o CEO, troca a pessoa que está comandando, né? E aí começa tudo numa cascata para baixo, sendo muito do que está pensando a pessoa. E por que aquela empresa cresceu, se desenvolveu, né? Que é a mentalidade do fundador. Eu achei muito interessante falar de muitas empresas hoje que estão resgatando, indo buscar, né, o que fez aquela empresa crescer no passado, porque hoje ela se perde. Aí ele contou tem vários cases ali de empresas americanas, grandes, né, inclusive empresas que quebraram, por não olharem para isso também, né? Então, acho que traz um pouco dessa coisa da liderança, da falta da liderança, inclusive, hoje em dia, que a gente Totalmente. vê,
Totalmente. que se perde muitas vezes nos valores, assim, acaba sendo financeiro, muitas vezes, né? A pessoa só está ali pelo financeiro. E aí, qual é o propósito da empresa? Como tu falava anteriormente aí, né? Desses departamentos específicos, né? Propulsores de felicidade e satisfação pessoal, né? Sim. Isso para mim é muito mais um floreio, uma tentativa de dar alguma espécie de satisfação para acionista de empresa de capital aberto que de alguma forma beneficia o preço da sua ação, do que uma vontade efetiva de transformar o mundo e fazer essas pessoas realmente felizes. Eu sou muito cético em relação a isso. Porque uma coisa que eu penso, e eu que lido muito com empresas e estou sempre visitando, conhecendo empresas e histórias, é a questão do objetivo de cada um que está na empresa. Claro que tu não vai ter numa empresa grande, ou seja lá qual for o tamanho, todo mundo convergindo para o mesmo lado, no mesmo objetivo. São raríssimas as empresas que talvez consigam ter isso, é uma cultura muito forte. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu vejo que é isso que a gente está falando. O CEO, eu só tenho a missão aqui de chegar com a empresa aqui nesse patamar financeiro e tal, e ganhar dinheiro e sair daqui dizendo que levei o patamar de faturamento para tanto. Aí daqui a pouco tem gente na empresa que só quer sair de casa porque a mãe incomoda e, sabe, ele só quer estar lá naquela empresa naquele momento. Outra pessoa, sei lá, uma mulher que apanha do marido, para ela estar na empresa é o melhor momento. Sabe, eu acho que tem tanta coisa que a gente vê, e por isso que se perde muitas vezes não digo a questão dos valores, mas o objetivo mesmo da empresa de entrega, que é o que a gente vê no dia a dia, a gente mesmo consome serviços, fui mal atendido, ninguém tá aqui me olhando, tanta coisa que, sabe, parece que é só pelo dinheiro mesmo e acabam se esquecendo do que estão entregando, do propósito. É algo que tu também percebe, tu trabalha isso também junto, por exemplo, nas tuas consultorias, nos teus treinamentos? O que tu está falando aí valida aquela parte da nossa tese que fala da justiça das trocas, né? Eu, enquanto prestador de serviço, quando eu recebo, eu não gosto de chamar de cliente, eu prefiro chamar de parceiro, de partner, né? Tá bem. Mas quando eu recebo um parceiro para uma reunião, a minha preparação é que como se aquele fosse o momento mais importante da vida da pessoa, né? Naquele E dia. é, né? E, olha, possivelmente, se eu conseguir materializar e fazer meu show acontecer, até vai ser mesmo, né? E essa pessoa tem que levar um pedaço da minha alma, né? Sim. Legal. Mas compartilhe da tua opinião, de que quando eu mudo de lado nesse balcão e viro cliente, olha, raríssimas vezes eu me sinto encantado, respeitado e a pessoa mais importante do mundo, né? Sim. E essa questão que tu trazia da satisfação das pessoas, o que elas estão buscando no seu ambiente de trabalho, né? Aí é estatístico, né? Que numa trajetória longa, né? Nem na condição de empreendedor, mas numa condição de empregado, né? Seja Uhum. numa relação de CLT ou com PJ, né? Que Sim. foi massificado aqui no Brasil. ah, Esse lugar tu vai encontrar uma ou duas vezes na tua vida, esse lugar que te proporciona, né? Uhum. A satisfação plena que tu busca num ambiente de trabalho, né? Sim. E de realização profissional. Porque muita gente, quando eu entrevisto, né, enfim, dando meu trabalho, o pessoal pergunta qual é o plano de carreira da empresa, né? Eu digo, olha, se tu trabalhar bem, tu vai subir de cargo, né? Tá, mas qual é o tempo? Eu falei, olha, é o tempo que depende de ti, né? Agora, tem uma coisa que eu falo que aí que é importante. Se tu acha que tu tá entregando mais do que a empresa pode te dar, talvez seja a hora de tu sair dela, buscar outro lugar. Porque nem todas as empresas vão ter o apetite daqui a pouco que tu tem como colaborador de crescer. Tem empresa que vai chegar naquele patamar e acabou. Então, isso eu falo porque muitas vezes as pessoas querem delegar a sua carreira para a empresa, sendo que é o contrário. A carreira é minha, eu é que se vejo que aqui eu estou indo bem, estou crescendo e tem espaço, eu fico. Ou eu digo, cara, eu quero mais e aqui eu não encontro mais esse espaço. E aí a hora é de sair. Então, nem todas as empresas cresceram e nasceram para dar certo. Muitas vão quebrar. E o pessoal às vezes não entende isso. Eles acham que a empresa tem que dar tudo que eu quero, tem que ser tudo. Como sim que ela não vai para esse lado? É uma dinâmica interessante que eu fico muitas vezes pensando, dizer, cara, mas por que ele está perdendo tempo pensando se a empresa vai ter plano de saúde, ou se vai ter plano de carreira ou não? Entrega teu melhor. Se o teu melhor ali não é valorizado, bom, aí tu sai. Mas não deixa de fazer o teu melhor porque tu tá te limitando, tu tá deixando de crescer.
Então, é uma das coisas que eu sempre dou dica pro pessoal, assim, quando me pedem, é falar um pouco por aí, assim, né? Nessa coisa O Adam Grant traz uma equação interessante que eu tenho procurado utilizar no meu trabalho, né? Nessa parte de conscientização com relação ao teu real tamanho, né? Uhum, Ele fala numa equidade que for possível, né? De autoconfiança igual a competência. tá. Quando tu tem pessoas com autoconfiança menor do que competência, a gente está falando de gente com baixa autoestima, né? Competentes, mas não utilizando O seu o potencial. seu potencial Legal isso. numa proporção maior. E o inverso, né? Se a autoconfiança for muito maior do que a competência, você está falando de gente sem noção, né? Via de Que tá regra. cheio de gente aí também, né? Dos Eu, dois lados, né? eu acho que a gente vive uma epidemia aí das duas partes da equação ali. E acho que, mas por outro lado, acho que os verdadeiros ganhadores desse jogo aí, né? Uhum, Esses que perseguem as longas linhas de chegada, eles conseguem encontrar uma equidade, né? Através de autoconhecimento, que legal. nessa relação, né? Acho que De autoconhecimento é a chave, né? De tudo, assim, né? totalmente, eu percebo que é um tema, né, que tu busca com voracidade até, né? Sim, sim. É, eu E eu sou entendo. ferrenho por busca Ah, de autoconhecimento. eu vinculo muito o teu sucesso a essa busca do entendimento de quem tu é nesse mundo, afinal, né? E o que que tu tem para entregar, né? Eu acho que É. esse é o ponto. Esses dias eu tava com um público ali, tinham vários empreendedores, e a gente fez uma pergunta até por curiosidade: quem é que já fez terapia aqui? E mais da metade não levantou a mão. E eu, caramba, cara. Esse pessoal não sabe o que tá perdendo. Eu acho que esse O pessoal acha que é papo de louco, né? eu acho que Precisa ter problema pra ir resolver. eu acho que metade não tá, não sabe o que tá perdendo, Sim, e a outra metade tem vergonha de contar, né? também tem isso, né? Que é a história do mentor que a gente tava falando, aquela coisa toda, Exatamente. tudo se une. Mas, enfim, acho que é como é importante a gente se abrir pro autoconhecimento, né? E buscar pessoas como o teu trabalho, ou outras que tantas que existem por aí também, mas, claro, buscando pessoas sérias, né? Que eu acho que esse é o negócio. Mas crescer é isso, né? Tu tem que te descobrir, tu tem que saber quem tu é, o que que tu gosta, como tu gosta, como é que tu lida em determinado momento, porque senão tu vai ficar no mesmo lugar sempre, né? Tem um autor que me encanta, que ele até não é psicólogo, ele é jornalista, que é o Morgan Housel. Ele tem um livro super best-seller aí, que é o Psicologia Financeira, Uhum, que li, maravilhoso. a pergunta que ele faz é qual que é o... Cara, qual que é o teu enough, afinal? Qual que é Uhum, o teu suficiente, né? Que aí a gente vai voltar lá no meu 2014, lá, de legal. aonde vai esse teu salto no escuro aí. Não, é complexo numa economia como a brasileira, que a gente saiu de um patamar de juros civilizados ali, né? Flertando com um, dois, três, e agora a gente está aí, né? Com essa super gestão, números pujantes, né? Com juros de 15%, né? É, Tu conseguir fazer uma cena, perspectiva e uma projeção numa linha de tempo, né? Com 50 anos, querer entender o que vai acontecer com 80 é complexo, né? sim, sem dúvida. Mas uma linha de suficiente, vai lá, tu sempre vai conseguir ah, determinar. Até pra não chegar no fim da vida e se arrepender, né? De se arrepender ou de ficar, é o que o Morgan fala também, ficar buscando aquelas coisas caras que não tem tanta utilidade para agradar pessoas que tu nem gosta tanto assim, né? Sim. Tá buscando. Volátil, né? É, Agrada em 15 segundos e acaba. o que quando existe aquele descasamento, né? Aquela falta de propósito, né? Sim, Que você fica perfeito. buscando através da compra desses brinquedinhos caros aí. Sim. Tem que agradar o tempo inteiro, né? É. E a tua linha de chegada aí? Conta pra gente, Alexandre. Já tem claro? Já tá na tua mente? O que que tu quer fazer? Próximos passos? Qual vai ser a tua próxima linha de chegada aí? Conta pra gente. Um cara que tu falou, né? Falando minhas fontes de inspiração. Nunca a gente vai falar de posições políticas, essas coisas. Eu não sou um agnóstico total, mas eu consigo conviver com os dois lados, assim. Óbvio que para um lado com o nariz mais fechado, né?
Mas também tá aberto. Mas para ouvir, sim, né? Mas para discordar sempre, né? Mas essa volta toda que eu te dei, eu estava pensando no Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi é um cara com um estilo de vida interessante, que eu fui descobrir que ele tem mais ou menos a minha idade, né? E ele Uhum. frequentemente ele diz, Alexandre, ele diz, meu espectador, eu sou um cara preguiçoso, eu tô morando na Itália, né? E eu te confesso que às vezes me dá uma preguicinha também, assim, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo um ambiente dinâmico esse aqui, eu revisito. Então, eu acho que linha de chegada não está bem definida. E também, no outro episódio, a gente conta uma história Olha aí. edificante da minha vida com O mais tempo o aí. pessoal sempre escapa dessa pergunta aqui no Sempre escapa programa. dessa pergunta, mas eu quero, de uma maneira bem simplificada aí, para a gente encerrar até qual que é a minha linha de chegada. A minha linha de chegada poderia ter sido em 2015, quando eu fui paciente da PUC de uma cirurgia de 12 horas. Caramba. Então, poderia ter terminado ali. Só que eu tô aqui, cá estamos nós, em 2025. Poxa, será que... Não, eu te falei 2015, não, foi 2005. 2005, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, Fábio, eu não consigo avaliar qual que é a minha linha de chegada. Mas com certeza ali mudou toda a tua vida também. Ali mudou a perspectiva de vida e deu um simancolo, tipo, cara, qual que é teu enough? E a Legal. primeira e a premissa básica dessa associação de eu, CSA, né? Eu sou bem casado com uma mulher que sempre me perguntou, né, quando a gente vivia um momento com relações um pouco com valores meio distanciados, a minha mulher sempre perguntava, mas quanta gente está jogando esse jogo aí, né? Sim. Então, a minha linha de chegada que eu espero é que tenha netinhos bem Coisa bonitinhos, com o boa. nariz limpo, me esperando lá, né? Que legal, que legal. Bom, Alexandre, obrigado por compartilhar aqui teu trabalho, tuas histórias, né? Com certeza eu sei que tem muito ensinamento e muito mais coisa que a gente poderia aprofundar, mas o tempo aqui, vocês sabem como é que é, né? Ele acaba jogando contra a gente de histórias tão incríveis, porque passa rápido, né? E a gente gostaria de ficar mais, mas certamente vai voltar em outro momento, contar um pouco mais aí pra gente dessas tuas andanças por aí. Então, te agradeço de verdade, de coração, por estar aqui e compartilhar aí com a Fábio, que gente. legal. Obrigado mesmo. Obrigado para a Jovem Pan. A recepção foi demais. Bela Coisa experiência. boa. E aí, conversei com vocês aqui, falei que ia ser uma incrível história, então aqui estive com o Alexandre Pinheiro Machado. Onde é que o pessoal pode te encontrar, Alexandre? No Instagram, Como é que é o Alexandre PM Real. Alexandre PM Real, Isso, no site da lucky.com.br. lucky de sorte em Isso, inglês.com.br. isso aí. Perfeito, então vocês já sabem onde encontrar o Alexandre, vocês podem perguntar mais para ele do trabalho dele, de como ele pode ajudar vocês, quem estiver buscando crescer, se desenvolver, um novo propósito, tem aí uma história real que ele pode compartilhar e com certeza crescerão juntos. Obrigado por terem assistido, por terem ficado até aqui conosco. Curtam, comentem, compartilhem. A gente vai adorar receber os feedbacks de vocês pelo YouTube no Jovem Pan Porto Alegre e também no Spotify Linhas de Chegada. Fiquem com a gente até a próxima. Obrigado.